E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Cedrai Service. Eu tô vindo com mais um box aqui do canal. E nesse box eu tô trazendo esse multímetro aqui da linha profissional. Ele é da marca Hikari, modelo HM2030. É um multímetro da linha Pro, né? Linha profissional. Ele é um multiteste True RMS. Tem teste de linha viva, o ohmímetro dele vai até 200 megahms de resistência. Ele mede corrente de até 20 amperes, tanto de corrente alternada como contínua. Já é um diferencial, a maioria dos multitestes só fazem leitura de corrente DC, eles fazem DC e AC. E ele é da categoria 4, né? De isolação de 600 volts. Ou seja, é bem mais robusto que os normais. Algumas características dele: ele tem display de 3 dígitos e meio, que é o comum para todos esses aparelhos. Tem iluminação, True RMS. O range de tensão contínua vai de 200 mV até 1000 volts. O range de tensão alternada vai de 2 a 750 volts. A corrente DC vai de 200 microamperes até 20 amperes. A corrente alternada vai de 20 mA até 20 amperes. A resistência vai de 200 ohms até 200 megohms. Ele mede temperatura. O range que ele atinge é de menos 20 graus até 1000 graus Celsius. Só que você tem que usar um termopar que suporte essa temperatura. O que vem com ele, se me falha a memória, é até 300 graus centígrados. Ele mede capacitância até um total de 2000 microfarad. Faz leitura de frequência de 10, 100, 1K, 10K, 100 kHz, até 1 MHz, e automática a seleção dele, tá? Faz teste de continuidade de diodo, teste de HFE, ganho de transistores, teste de linha viva. A mudança da faixa é manual, não é automática, tá? Você gira o calibre. Possui a opção APO de autodesligamento, um botão Data Root para travar a tela para visualização. Indicação de bateria fraca, botão de máximo e mínimo precisão de 0,5%, e é de categoria 4 com isolação de 600 volts. Dentro da caixa vem o multiteste, um manual de instruções em português. Vem o par termopar, né? A ponta de prova sempre de temperatura, termopar do tipo K. Acho que é do tipo K esse aqui. Do tipo K a ponteira. E as pontas de prova. E também um adaptador multifunção. Você vê que o material é bem robusto, tá? Ele vem com um corpo emborrachado, uma proteção. Vem com apoio. Nós temos aqui a entrada para medir temperatura, tensão, resistência, capacitância e frequência. Temos um comum a todas as outras. Temos uma ponteira para miliampere e temos uma para 20 amperes. Nós temos o botão de ligar. Ele tem a função APO, Auto Power Off, que se o equipamento não for utilizado por o mínimo 20 minutos, ele ficar parado aqui e ele desliga automaticamente. Se você quiser desativar essa opção, você dá um clique. Aqui eu segurei demais, peraí. Você dá um clique rápido, ele vai sumir o APO aqui, tá vendo? Sumiu o APO. Vou apertar de novo e aparece o APO. Aqui nós temos o botão Hold, que é para travar na tela o que está sendo lido. Se você segurar, pressionar e segurar, ele acende a luz do visor. Para apagar, aperta e segura novamente. Nós temos o botão de máximos. Vou botar aqui de tensão, porque só essa função está disponível em tensão máxima, valores máximos, valor mínimo, e para tirar da tela você aperta e segura, ele some. Como eu disse, ele tem aqui a função de bip.
Tem a função de ohmímetro, que mede resistências. Ele vai de calibre de 200 ohms até 200 megohms, ou seja, é bem abrangente mesmo, bem larga a faixa, né, de leitura de resistores. Para a tensão contínua, nós temos de 200 mV a 1000 volts, de tensão alternada de 2 volts até 750 volts, corrente alternada de 20 mA até 20 amperes e corrente contínua de 200 mA até 20 amperes. O legal é que ele mede bem de corrente alternada, você isolando o circuito, que é muito difícil mesmo, difícil você ver um teste fazer isso. Tem teste HFE, ganho de transistores, frequência, temperatura e o capacímetro. Teste de diodos e de continuidade, né, que ele consegue identificar a resistência abaixo de 10, 20 ohms, ele dispara. São bem robustos os cabos, ó, borrachado, bom, material bonzinho mesmo, profissional, ó. Ele vem com as proteções aqui. Tampar, a gente vai botar o negativo no comum e o positivo para fazer leitura de tensão, frequência e capacitância. Logo que o capacitor é melhor você testar com essa ponta aqui, ó, para evitar que a ponta de prova afete a leitura da capacitância. As pontas de prova, ela vem com essa proteçãozinha aqui para você medir tensão, ó, elevada, proteção para evitar fechar curto, ó. Você bota, ó, você cobre a ponta, ele fica só pontinho para fora, ó, que é muito legal, porque quando você estiver trabalhando no circuito, evita de o ferro da ponta de prova fechar curto no circuito. Até para medir tensão mesmo no quadro, alguma coisa, como ele é de categoria 4, já tem essa preocupação com a questão da segurança. É bem robusto mesmo, bem borracha, a borracha é bem legalzinha mesmo, ó. Bom pessoal, vou dar início aqui ao teste do multímetro, tá? A gente vai testar algumas funcionalidades dele. Inicialmente a gente vai testar a função do ohmímetro, tá? Vou ligar ele aqui. Ele, como eu disse, ele consegue fazer leituras, ele tem um range, né, que ele abrange, que vai de 200 ohms até 200 megohms, ou seja, você consegue testar uma vasta gama de resistores. Para a gente fazer a leitura de resistência, a gente vai colocar a ponta positiva, onde está indicado aqui, ó, resistência, beleza? E a negativa no comum. O comum é comum a todas as outras pontas. Não sei se assim tá dando um reflexo, tá ruim, né? Vou botar alguma coisa embaixo aqui para melhorar a visualização, beleza? Segundo o manual, para teste de resistência, você pode ver, como eu disse, ele não é automático o range, tá? Você tem que selecionar os calibres que você quer. Ele só tem range automático para teste de frequência, aparece o alto ali, ó, aparece o alto no campo da tela. Para leitura de frequência também, tá? São as únicas duas opções em que aparece, ele fica automático. Os demais você tem que selecionar aqui o calibre que você quer. Eu peguei um resistor aqui de valor bem baixo, 4,7 ohms, que é para a gente testar a precisão do multiteste. Segundo o manual, essas pontas de provas aqui desse aparelho, eles podem dar uma diferença de 0,1 a 0,2 ohms na leitura, tá? É bem pouca, né? Não afeta tanto. Então vamos lá, 4,7 ohms. Bota aqui a luz. Agora sim, tá dando 5,6 ohms. Ele é 4,7, dando 4,9 agora. Dada a tolerância, né, que é de 5%, então tá bom. Vamos ver outro resistor aqui de 10 ohms. Subir a luz fica melhor. 10,1.
10 ohms certinho. Então o resistor aqui tá bom mesmo. Aqui nós temos um resistor de 10K. Eu vou selecionar um calibre de 20K, né? Isso quer dizer que eu posso ler até 20 km nesse calibre. E a ligação. (10K). A precisão no multiteste é boazinha mesmo, cara. Por isso que da linha profissional já é outra coisa. Então, não tem muito segredo, né? Para teste de resistência. Se eu vou ler resistores até 200 ohms, seleciono o calibre de 200. Se eu vou ler até 2K, 20K, 200K, até 2 MB, até 20 MB e até 200 MΩ. Então é só selecionar o calibre que eu quero e fazer a leitura do teste, fazer o teste do resistor. Então até aí não tem dificuldade nenhuma em ciência, porque já trabalha com eletrônica, né? E se você não souber utilizar o multiteste, eu tenho um curso sobre multiteste na analogia, tá aqui no canal, tá? É só você dar uma olhadinha na playlist aí. Então beleza, o resistor tá tudo ok. Nós temos aqui um calibre para teste de diodo e teste de continuidade. Para teste de diodo, diferente do multiteste analógico, as pontas de prova não são invertidas em relação à bateria interna, tá? Então, a ponta negativa eu vou botar no catodo e a positiva no anodo. Ele vai dar uma leitura lá qualquer, 252 ohms. Se eu ligar invertido, ponta preta no anodo e positiva no catodo, não tem que dar nada. Só se o diodo tiver em curto. Se eu ligar a luz, fica melhor. Só se o diodo tiver em curto. Inversa, polarização direta. Ok? Nesse mesmo calibre eu tenho um teste de continuidade. Como é que ele funciona? Se a ponta de prova identificar uma resistência abaixo de 10 ohms, ele vai disparar o alarme. Dessa forma a gente consegue testar uma trilha de uma placa de circuito impresso e acende o LED aqui também, ó. Tá vendo? Então, com isso aqui a gente consegue testar a continuidade de uma trilha para ver se ela está partida. Deixa eu ver se eu tenho alguma plaquinha aqui. Tem aqui numa câmera. Ah, mas aqui a trilha tá muito escura, não dá para ver nada. Caramba, tem uma placa aqui. Tem aqui na fonte. Então, digamos, eu tenho uma trilha aqui, certo? Tem uma trilha que vem para aqui. Então eu posso simplesmente botar aqui em cima só para testar, ó. Testar, ver se a trilha tá ok. Tá vendo? Então, é uma das formas de você utilizar o teste de continuidade. Ou você pode testar um fio para ver se ele está aberto e tudo isso. Beleza? Então, até aí não tem ciência nenhuma, dificuldade nenhuma. Agora nós vamos fazer o teste de frequência dele, tá? Eu botei a chave na condição Hertz também no calibre. Ele passou aqui para o automático, deixa eu ligar a luz. Passou pelo automático e ele começa em Hertz. Ele tem capacidade para ler frequência de Hertz até Megahertz. Segundo o manual, ele lê de 10 Hertz até 1 Megahertz, ok? A seleção automática, você só tem um calibre, você bota em Hertz e aí você bota para ler a frequência. De acordo com a frequência que ele identificar, ele muda aqui para kHz, Megahertz ou permanece em Hertz. Eu vou botar aqui no meu gerador de funções, deixa eu ligar ele aqui, e vou setar para 1 kHz. Tá? As pontas de prova eu vou botar positivo na saída positiva do vivo e o outro negativo. Deixa eu ver direito. Setei para eu setei para 1 kHz lá em cima. Deixa eu acender a luz que não está dando para ver legal. Eu setei para 1 kHz e está marcando 1.019 kHz aqui. 1.020. O que é que a gente dá desconto? Tá bom, né? Para um equipamento que está utilizando uma ponta de prova normal, sem isolação, ou seja, geralmente para fazer o teste de frequência você usa um equipamento em que ele tem um conector BNC e o cabo é blindado, ou seja, para manter o sinal puro sem interferência externa.
eu estou utilizando um cabo, esse cabo aqui interfere na leitura da frequência, e claro que não vai dar alguma diferençazinha aqui, mas mesmo com isso, você está vendo que a precisão dele é bem boa, cara. Olha aí, tá dando 1.027 kHz, meu gerador de funções está setado para 1 kHz, então ó, tá beleza. Então a frequência está funcionando legal, range automático. Vamos fazer agora teste de capacitância. Eu vou tirar essas pontas de prova e vou utilizar esse adaptador multifunção que vem com ele aqui, ó. Para eu fazer o teste de capacitância, eu tenho que utilizar a porta com e essa porta daqui, ó. Porque tá vendo o símbolo do capacitor aqui? Então daqui para cá. Então eu vou encaixar o meu adaptador aqui, ó. Beleza? E vou selecionar o calibre de capacitância. Esse calibre também ele fica no automático aqui, ó. Ele começa em nanofarad e à medida do que eu colocar o capacitor aqui, ele vai identificar o tipo do capacitor e a capacitância dele. Tem aqui um capacitor eletrolítico. Lembrando que você tem que descarregar o capacitor antes de fazer o teste. Uma dica que para você saber se o capacitor está descarregado, você coloca a ponta de prova, bota a ponta de prova no multiteste, bota na opção de voltímetro e mede o externado do capacitor. Se der alguma tensão, você descarrega até que dê tensão zero. Beleza? Então eu selecionei a opção de capacímetro aqui. Eu tenho um capacitor eletrolítico, ele é polarizado. Aqui no conector, não sei se vai dar para vocês verem aí, eu tenho um menos e um mais, ó, tá aumentando para ver, ó, menos e mais, esses dois conectores aqui de cima, ó, aqui é onde eu vou botar o capacitor em teste. Como meu capacitor é eletrolítico, eu tenho que respeitar a polaridade aqui das pontas de prova. Eu recomendo que você utilize isso aqui para fazer o teste de capacitor, porque a ponta de prova, por ser um fio comprido, ele acaba afetando na medida da capacitância, tá bom? Então utilize essa adaptador aqui que vem com multiteste, caso você compre um desse ou qualquer outro modelo de multiteste que você comprar. Então, respeitando a polaridade, eu vou encaixar. Ele leva alguns segundos para identificar o tipo do capacitor e informar a capacitância. Meu capacitor é de 22 microfarad, ele estava dando 22,7 microfarad. Chega aí, nova luz, 22,6, tá vendo? Então, o capacitor tá bom, 22 micro, esqueci de mostrar antes de fazer o teste. 22 microfarad por 400 volts. Demora um pouquinho. Aí identifica, 22,6, 22,7. Tá variando, mas tá funcionando. Eu tenho um outro capacitor aqui, eletrolítico. Ver se acerta o foco. 1 microfarad por 50 volts. Polarizado. Vou botar positivo no positivo, negativo no negativo. Vou deixar o teste identificar. Demora um pouquinho a identificar. Tá dando 1,2 microfarad. Dada a tolerância do equipamento, tá bonzinho. Eu tenho um capacitor aqui, ó, de 10 por 450. Esse aqui tá estufado, ó, não presta. Eu peguei propositalmente pra gente testar ele, tá vendo? Se o foco ajudar, tá estufado, ó. O capacitor aqui não presta, tem que trocar. 10 por 450, 10 no café 450 estufado, tá vendo? Então vamos lá. Demora alguns segundos, identificou o microfarad. Tá dando 6.3, 6 microfarad, 5.9 tá caindo. Porque esse capacitor está ruim, ele tá estufado, ele não presta para ser usado. Então vamos lá, outro capacitorzinho aqui. Poliéster metalizado, 47 nanofarad. Não é polarizado, então pode botar de qualquer forma. Tá dando 48.3, ele é 47. Então, dada a tolerância, tá beleza. Certo foco, cara, ferra não.
Um outro capacitor aqui, acho que é 2,2 nanofarad ou 22. Deixa eu pegar a lupa aqui. 22 nanofarad, poliéster metalizado, tá dando 22,2 nanofarad. Então, da tolerância tá bom. Tem outro aqui de 2,2 nanofarad, tá dando 2 nanofarad. Então beleza. Então, para testar capacitores é só selecionar o calibre do capacímetro e utilizar a ponta de prova multifunção que vem com o equipamento. Eu recomendo. Você pode usar a ponta de prova? Pode fazer o teste de capacitor na placa, capacitor CMD? Pode, mas ninguém garante que a medida da capacitância vai ser a real, tá? Porque a ponta de prova pode afetar nessa leitura, o circuito pode afetar e tudo mais. Ainda utilizando esse adaptador FIBA, a gente pode fazer o teste de ganho de transistores, o HFE. Para fazer o teste HFE, a gente tem que usar aqui, ó, tá vendo? HFE, tirar daqui, tava aqui, não foi aqui para fazer o teste de capacitores. E agora a gente tem que mudar para aqui, ó, para o centro. E a gente vem e bota no calibre de HFE. Beleza? Nós aqui, para fazer o teste de HFE, nós temos 6 pinos aqui, 6 conectores, tá vendo? 3 correlacionados ao NPN, que é o lado de cá, base, emissor, não, coletor, base, emissor. E do lado de cá, PNP, coletor, base, emissor, tá? Então, onde eu botar o transistor NPN, os 3 terminais daqui, o PNP eles terminais. O emissor e o coletor do centro aqui, ó, ele é dividido, emissor para NPN e coletor para PNP, ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui um transistor BC548 e segundo o datasheet dele, ele me diz que esse aqui, esse é o 548B. 548B, não sei se vai dar para focalizar legal aí a câmera. É um 548B. Segundo o datasheet dele, diz que a série B, o ganho dele está entre 200 e 450. O que é que eu vou fazer? Eu tenho que identificar os terminais. Eu sei que aqui é o coletor, aqui é a base emissor. Como eu identifico o terminal? Através do datasheet. Então eu vou botar o coletor, a base emissor nos pinos correspondentes ao NPN, que no caso do BC548 é o NPN. Então eu coloquei aqui os pinos nos conectores referentes a cada um deles, e aí na tela ele me dá o valor do ganho do transistor. Ele está vendo que esse BC548 tem ganho de 306 HFE. Segundo o datasheet está entre 200 e 450, então o transistor tá bom. Para o PNP, eu vou usar o do lado de lá, que é referente ao PNP. Esse aqui é um BC558 e esse BC558 também da série B. O datasheet me diz que ele tem um ganho entre 240 e 500. Estou até mostrando na tela aí para vocês, ó. Então eu vou botar, ó, até ele encaixar. Então tá marcando 280. 279, 270 tá variando. Tá 276. O datasheet diz que tá entre 240 e 500, então tá bom. Beleza? Então é super simples. É só você selecionar o calibre de HFE, identificar os terminais do transistor, pegar o datasheet para ver o valor do ganho dele para poder fazer a medida para ver se tá batendo legal. Beleza? Agora vamos fazer o teste de temperatura para ver se está funcionando. Vamos pegar aqui a ponta de prova fornecida com o equipamento. Essa é uma ponta de prova do tipo K, é o termopar, né? Que chama tipo K, é a ponta que você vai encostar
onde você quer medir a temperatura. Então, para fazer a medida de temperatura, a gente vai ligar o termopar da seguinte forma: o preto a gente vai ligar no com, e o vermelho a gente vai ligar no vermelho onde tem escrito temperatura, tá vendo? Aí agora a gente vem e seleciona o calibre de temperatura. Então, para a medida de temperatura, ele dá a você duas opções de indicação. Ele indica a você a temperatura em graus Celsius, que é o que a gente mais utiliza no Brasil, e também indica em graus Fahrenheit, né? Para a gente selecionar uma das duas opções, deixa eu ligar a luz aqui, você aperta o botão Select uma vez, ele muda para Fahrenheit ou Celsius, então a gente vai medir em graus Celsius. Ele automaticamente, o termopolar, vai dar a temperatura ambiente pra gente. Ele já tá medindo aqui, ó, 26 graus, ó. Tá vendo? Eu vou pegar meu ferro de solda aqui, vou ligar ele tá frio. E vou encostar ele aqui no ferro e vamos medir a temperatura subindo, ó. 50. Essa ponta de prova suporta até 300 graus de temperatura, tá? Se você quiser medir ele com esse aparelho, tem suporte até 1000, segundo o manual, 1000 graus Celsius, porém você tem que usar uma termopar que suporte a temperatura. Esse aqui só suporta até 300. Então, o ferro já está com 109, 112, está subindo, ó. 125 graus Celsius, 130. Isso é muito legal para a gente medir a temperatura do transistor, no coletor do transistor, né? Para a gente estudar o comportamento do transistor em determinada temperatura. 150 e subindo. Vou ver até quanto o ferro esquenta. 169, ele é ajustável, ele já está no máximo ali a temperatura dele. 180. Pode encostar o termopar em cima do lugar que você quer a minha temperatura sem medo, que ele é para isso mesmo, tá? Então 196 graus, 198, subindo. Eu acho que estabilizou. Então, 205, 208 subindo. 220 graus Celsius, tá subindo. Então, beleza, tá funcionando. Então, só para vocês verem como é que a gente faz para fazer a medida de temperatura. Vou tirar aqui a termopar. Então, não tem muita ciência, tá? Deixa eu desliguei. A gente viu o teste de resistência, tranquilo. Teste de continuidade de diodo. A gente viu o teste de capacitância, né? Capacitores. A gente viu o teste de temperatura, frequência e HFE. O que a gente vai fazer agora? A medida de tensão também não tem muita ciência, né? Se a gente vai medir tensão DC, então para medir tensão contínua a gente tem que selecionar essa parte aqui do calibre que vai de 200 mV até 1000 volts. A gente aí coloca, se a gente não sabe a tensão que a gente está lendo, a gente sempre começa, eu sempre digo, a gente sempre começa do maior calibre e vai diminuindo conforme a necessidade. Então, aqui eu sempre vou botar na minha fonte de bancada. Vou botar ela aqui para 12 volts DC. 12 volts cravado. Então, polarizada, ponta positiva positiva no terminal, ponta vermelha positiva no positivo da fonte e ponta negativa no negativo da fonte. 12 volts. Posso diminuir, tá cravado, ó, 12 volts lá na fonte, 12 volts aqui, ó, cravado, ó, DC, tá vendo, indicando 12 volts. 20 volts, tá dando 5 décimos ali. Tá na tolerância, né? Ponta de prova, o cabinho que vem da fonte, tudo isso. Eu estou medindo 12 volts. Eu posso botar no calibre de 2 volts? Não posso, porque aqui está dizendo que eu só posso ler até 2 volts máximo. No calibre de 20 eu posso ler 12? Posso, porque está dizendo que eu posso ler até 20 volts DC.
Então eu comecei, como se eu não soubesse a tensão, eu comecei pelo maior calibre e fui abaixando de acordo com a necessidade. Se eu abaixar ele aqui para 2, o que é que vai acontecer? Ele vai dizer que está sobre escala, então tem que voltar por 20. Então 12,7. Não tem muita ciência para ler tensão, só escolher a tensão contínua, como eu expliquei no meu curso, é o V com essa linha atrás indicando que é tensão contínua, ok? E os calibres selecionados por ele, no caso aqui na cor branca, que vai de 200 mV até 1000 volts. Show, não tem muita ciência. Para medir a corrente, se eu for fazer, ó, vou ler corrente em miliamperes, corrente contínua, tá vendo aqui, ó, A, com a mesma setinha, com a mesma tirinha atrás, informando que é contínua. Então, calibre de 200. Para ler corrente, se eu não souber, eu sempre começo pelo maior calibre. Como a lâmpada que vou usar para teste é uma lâmpada de 12 volts por 20 miliamperes, eu estou utilizando um calibre de 200 miliamperes, então eu vou conseguir fazer o teste. Como é que a gente faz o teste de corrente? Colocando o multiteste em série com o circuito que a gente quer testar. Então eu boto negativo na ponta ligada, na fonte ligada na ponta de prova, e entre o circuito eu boto a lâmpada. A lâmpada acende e está marcando ali 40 miliamperes. Isso quer dizer que a indicação aqui da lâmpada está errada, está marcando 20 amperes, ela está consumindo 40. 39,6 miliamperes. Eu tenho uma outra lâmpada aqui que consome 300 miliamperes de corrente. Eu vou poder usar esse calibre de 200 miliamperes, que é o máximo? Não vou poder, porque vai extrapolar o calibre, nem vai acender a lâmpada. Eu vou mostrar para vocês, ó. Eu vou botar aqui, ó, em série, e nem vai acender a lâmpada, ó. Nenhum dos dois, tá vendo? Porque é uma proteção do equipamento para não danificar. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou mudar para 20 amperes aqui no calibre e vou mudar a ponta de prova para o 20 miliamperes também, ó, que é esse do lado. Agora eu vou conseguir, a lâmpada vai acender e eu vou conseguir medir a corrente circulante. Tá vendo? 400 miliamperes, ó. 0,39, 0,35, 0,40 amperes, multiplicando dá 400 miliamperes, 390 miliamperes. Perfeito? Então isso é uma forma de segurança que o equipamento tem para evitar danificar. Se ele está vendo que a corrente que está sendo lida é maior que o calibre, para evitar danificar o equipamento, ele não liga o circuito em série. Beleza? Então, até aqui não tem muita ciência do que eu já ensinei no meu curso de instrumento de medição. Beleza? Então, o que a gente viu até agora? A gente viu o teste de resistência, tensão contínua, corrente contínua, ganho de transistores, frequência, temperatura, capacitância, teste de diodo e continuidade. Beleza? Até aí não tem ciência nenhuma. Só que esse multiteste, eu falei da linha profissional, ele tem uma coisa a mais, que além de você permitir que você faça leitura de tensão alternada de 2 volts a 750 volts, ele permite que você faça leitura de corrente alternada, interrompendo o circuito. Geralmente a gente fazia o teste de corrente alternada com o alicate amperímetro, você não mexia no circuito, você abriu o alicate, né? Eu já até mostrei numa aula aqui, você abre o alicate, passa o fio por dentro do alicate e você mede a corrente circulante. Esse teste aqui promete fazer esse teste interrompendo o circuito, assim como a gente fez com a tensão contínua. Eu não interrompi e botei ele entre a lâmpada para poder medir a corrente. Ele diz que ele faz a mesma coisa na corrente alternada. E é isso que a gente vai comprovar agora, se realmente ele faz. Bom pessoal, vamos fazer agora o teste de tensão alternada, de leitura de tensão alternada e corrente alternada. Para a tensão alternada, ele tem os calibres de 2 a 750 volts e tem a função TrueML. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Esses transistores aqui.
Para a gente fazer teste de tensão, eu vou usar alternada, eu vou usar esse transformador aqui com entrada de 110 220 e saída de 20 volts por 6 amperes. Esse transformador eu vou utilizar para dar um upgrade da minha fonte de bancada, e a gente vai fazer junto aqui no canal. Então eu vou ligar aqui o 110, as duas garras aqui, e as tomadas eu vou ligar aqui na régua, beleza? Então deixa eu botar um apoio aqui de novo. Para fazer leitura de tensão alternada, a gente vai usar o vermelho e o preto aqui. Como eu vou fazer leitura de tensão em corrente alternada, a ponta de prova não interessa, mas para não ficar mangueado, então não costuma estar botando aqui lá não. Bota sempre a preta no com e a vermelha na posição de teste, tá? Claro que na ponta a gente vai fazer o teste lá, tanto faz a ponta de prova que a gente utilizar, porque é tensão alternada. Então vou fazer o seguinte, deixa eu ligar aqui a régua, vou botar aqui na função de tensão alternada, e ele já aparece aqui, ó, True RMS, tá vendo? No canto da tela, e o AC em cima informando que a gente está lendo tensão alternada. Como eu sempre digo, quando você vai fazer a leitura de uma tensão que você não conhece, você sempre começa pelo maior calibre e vai abaixando conforme a necessidade, tá? Como aqui eu sei que a minha tensão é 110 volts, deixa eu testar aqui. Tá até baixo, dando 108. Ele, como eu falei, ele vem com essas proteções aqui, ó. A ponta de prova, que é para você fazer leitura em quadros, né? Quadro de eletricidade. Ele é um multiteste categoria 4 com isolação de 600 volts, então ele se preocupa com essa questão de segurança. Então, se você olhar aqui, ele tem essas pontas de prova, ele faz isolação, essas capinhas, você fica só com essa pontinha aqui para fazer a leitura, ó. Isso evita que você feche curto, ó, entre o externário e o barramento, por exemplo. Tá dando 113 volts. Vou medir aqui a tensão na saída do transformador. Tá dando 16 volts, a tensão tá baixa, 16 volts. Eu posso abaixar o calibre para 200, máximo 200 volts? Posso, porque eu tô lendo 20 volts. Tá dando 19,3. Agora deu 19,3, tá vendo? Deixa eu aumentar aqui a luz. 19,3 volts, ó, a saída do transformador. Por minha entrada foi para 113,6 volts. O ar-condicionado desligou aqui, ó, e aí a tensão subiu um pouco, foi para 113,6. Acaba que o ar-condicionado não puxa. 19,3 volts, beleza. Até aí não tem dificuldade nenhuma nesse ciência. Só selecionar o Gold aqui. É só você selecionar a opção, o calibre que você deseja, e botar as pontas de prova e fazer o teste. Beleza. Até aí não tem muita dificuldade. Só que o multiteste, esse multiteste da linha Caio profissional, diz que faz leitura de corrente alternada interrompendo um circuito. Antigamente, deixa eu pegar aqui. Até então se fazia a leitura de corrente alternada utilizando o alicate amperímetro. Passava o fio aqui dentro e a gente fazia a leitura da corrente alternada. Deixa eu pegar aqui minha garra. Para fazer o teste, como ele sai 20 volts, esse transformador de 6 amperes, eu não vou poder utilizar essa lâmpada, porque essa lâmpada é de 12 volts. Se eu botar, ele vai queimar o filamento, até porque a corrente é muito alta. Se fosse um transformadorzinho pequenininho de 20 volts, com uma corrente de, sei lá, 500 mA, não ia queimar, ele ia acender forte, mas não queimaria. Mas como esse aqui é de 6 amperes, então o bicho pega. Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma lâmpada de farol antiga, né? 12 volts por 40 e 45 watts. Então eu simplesmente, em vez de usar um filamento só, eu ligo os filamentos em série. Eu botei a fiação aqui, ó. Eu tenho aqui o GND no caso, e tenho 12 mais 12.
Então se eu ligar esse com esse aqui eu acendo o filamento, se eu ligar esse com esse aqui eu acendo outro filamento. Então para 24 eu vou usar esses dois aqui, ó. Então eu vou pegar, ligar a garra aqui, uma garra aqui na saída, a outra garra aqui, e aí agora eu vou ligar uma aqui e a outra aqui. Ó, como acende forte. Agora medir a corrente aqui. Tá dando não sei se vai dar porque a lâmpada tá atrapalhando a câmera. Tá dando 1,8 amperes, tá vendo? De corrente. O alicate é o perímetro. Beleza. Agora eu vou usar o multiteste, que ele disse que ele faz leitura de corrente alternada em série com o circuito. Eu já abri aqui a garra. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar a ponta de prova e vou botar na posição de 20 amperes, ó. Vou começar pela maior corrente, porque eu sei que consome 1,8, né? Então o que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, boto o calibre para corrente alternada 20 amperes e botei a ponta por 20 amperes. Vou pegar as pontas de prova, independente da cor, eu vou ligar uma, deixa eu tirar a ponta aqui. Vou ligar uma na garra e a outra eu vou ligar na lâmpada. Caramba, vou ligar a luz aqui. 3 amperes. Deixa eu tirar aqui da frente, olha lá, ó. Caramba, cara, faz leitura de corrente alternada interrompendo o circuito. Ou seja, cumpre o que promete. 3 amperes, ó. 3 amperes, corrente alternada, amperes, corrente alternada, interrompendo o circuito, olha lá, ó. Tô botando a ponta de prova, tá vendo? Legal, cara, muito bom. Então cumpre o que promete, faz leitura de corrente alternada e interrompendo o circuito. Bom, pessoal, eu acho uma coisa diferente aqui. Segundo o manual, ele diz o seguinte: para fazer leitura de medida de corrente AC, a gente tem que inserir a ponta de prova no terminal negativo no com e a vermelha no positivo miliamperes, para fazer leitura de miliamperes. E para fazer leitura de 0 a 2 amperes e 20 amperes, a gente usa a ponta de 20 amperes. Beleza. Isso aí é uma contradição aqui, que ele manda você botar de miliamperes e está dizendo que para fazer de 0 a 2 tem que usar de 20 amperes. Ok. E seleciona o calibre de acordo com o que você for medir. Beleza. A gente fez o teste na estante da lâmpada mais potente. A gente mediu 3 amperes, funcionou, beleza. Aí eu tô pegando, tirei aqui da de 20 amperes e botei na de miliamperes, como o manual fala, e mudei para 20 miliamperes para fazer a leitura dessa lâmpada pequenininha aqui. Só que o que acontece? Quando eu boto a ponta de prova, a lâmpada não acende e o aparelho não mede nada. Beleza? Segui o manual, disse que ia botar miliamperes. Aí o que eu descobri? Se a gente manter a prova, isso aqui para corrente alternada, tá? Se a gente manter a prova no 20 amperes e abaixar o calibre para 20 ou 200 miliamperes, agora a gente consegue acender a lâmpada e medir a corrente. Tá vendo? 25 miliamperes. Se eu botar em 200, também acende, mas não marca nada porque tá muito abaixo. Beleza? Então, contradizendo o manual, existe uma contradição nele, tá? Só isso que eu achei de contra nele, mas só o fato dele medir tensão, corrente alternada em série com circuito, eu achei maravilha. Coisa que os outros antigamente não faziam, só faziam dessa forma aqui, utilizando a garra, né? O alicate amperinho para você passar o fio por dentro para medir. Esse aqui ele entra no circuito, já é muito legal porque é o da linha profissional.
Só que ele tem essa contradição aqui, porque o manual manda você botar na ponta de prova no miliamperes para você fazer a leitura de miliamperes, e abaixo ele informa que para fazer medir 0,2 amperes a 20 amperes você tem que usar essa entrada. Então, beleza. Tirando essa contradição do manual, o multiteste funciona perfeito. Então, para leitura de corrente contínua, a gente usa a entrada miliamperes para fazer leitura de 200 microamperes até 200 miliamperes, e para fazer leitura de 20 amperes a gente utiliza a ponta conectada no 20 amperes. E para fazer a leitura de corrente alternada, a gente sempre utiliza 20 amperes, tanto para fazer a leitura de 20 amperes ou de 20 miliamperes ou até 200 miliamperes. Perfeito? Fora isso, fora a contradição que teve no manual, ele cumpre o que promete. Ele faz a leitura de corrente alternada, ficando em série com o circuito. Bom pessoal, e para finalizar, só falta a gente apresentar o teste de linha vivo, né? De linha viva. Como é que a gente faz o teste de linha viva? A gente vai, deixa eu voltar aqui o transformador que eu tinha tirado. A gente só vai usar uma ponta de prova. A gente vai botar a ponta de prova positiva no teste, certo? A gente vai usar só essa aqui. Deixa eu ligar a rede aqui de novo, elétrica. E a gente vai botar nessa escala aqui, ó, nesse calibre aqui, ó, chamado teste, beleza? Apareceu 0 aqui, certo? Aí eu vou pegar a ponta de prova e vou encostar ali, ó, no fio da elétrica. Deu 0. Então isso quer dizer que esse aqui é o neutro, certo? Então eu vou botar na outra. Ele aparece um e bipa, indicando que ali é o vivo. Ou se é a fase. Entendeu como é que funciona esse teste aqui? Você vai botar na função teste e eu só vou usar uma ponta de prova, que é positiva. Ele aparece aqui, ó. Deixa eu ligar a luz, talvez fique melhor. Aparece um raiozinho aqui formando elétrica e aparece um 0. Se eu boto uma ponta de prova no neutro, ou seja, no neutro da rede, ele vai permanecer 0 e não vai dar nada, ok? Quando eu boto no vivo, ou seja, na fase, ele vai apresentar um aqui e vai bipar, ó. Beleza? Então, essa forma que a gente usa o teste de linha viva. No neutro não dá nada. Agora na fase ele mostra 1, informando que tem fase, e bip e acende o LED aqui, ó. Beleza? Eu usei só uma ponta de prova. Esse aqui é o teste de linha viva. Então deixa eu desligar aqui. E aí? Então é isso aí, pessoal. Vou mostrar, apresentar para vocês. Foi mais um box aqui para apresentar esse aparelho para você. É um multímetro digital da linha profissional da marca Ikari, modelo HM2030. Eu gostei muito, tá? Porque ele é bem preciso por ser um multiteste da linha profissional. Tem uma vasta gama para teste de resistência, é True RMS para leitura de tensão alternada. Ele faz leitura de corrente contínua e alternada, interrompendo o circuito, entrando em série com o circuito, o que é muito legal. Teste de frequência, teste de capacitância, teste de temperatura, teste de capacitores e de diodo e continuidade. Esse multiteste no Mercado Livre você encontra ele em média por R$170. Para quem está começando não é um pouco pesado, mas eu recomendo, se a gente vai investir numa ferramenta de trabalho, eu recomendo que você invista numa coisa boa, tá? Eu recomendo, gostei muito dele, o display é bem grandão, tem uma boa iluminação para quem estiver trabalhando numa área de pouca iluminação. Tem a função APO, que é Auto Power Off, que se você esqueça ele ligado, ele em 20 minutos ele começa a dar uns bips, se você não fizer nada ele desliga. E é isso aí, beleza?
espero que vocês tenham gostado aí. Vai ficar um pouco comprido o vídeo, mas a gente precisava testar todas as funcionalidades do multiteste. Eu estava muito interessado em testar essa questão aqui do teste de corrente alternada. Daí saiu o resto, para mim não era muita novidade, foi uma das coisas que me optou a comprar ele, porque acho muito legal você ter a opção de medir não só a corrente contínua, mas a corrente alternada entrando no circuito, botando em série com o circuito, e ele comprovou que realmente ele faz o teste, beleza? Então eu vou finalizando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Aí quem tiver interesse, só pesquisar no Google aí, não só vai aparecer Mercado Livre, mas vai aparecer diversas lojas que fazem a venda online dele, ou vocês podem procurar na loja de eletrônica na sua cidade aí, é o modelo HM2030 na marca Hikari, multímetro digital, beleza? Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos aí, até o nosso próximo vídeo. Se gostou de nosso vídeo, não deixe de dar aquele joinha, para ajudar nosso canal. E se inscreva para receber as novidades. Até o nosso próximo vídeo.